Quando bater aquele pensamento de que uma decisão absolutamente terrível e errada foi tomada na vida, é preciso prestar muita atenção. Eu garanto que nada, absolutamente nada, foi pior do que a escolha feita por Kylian Mbappé. Vamos direto ao ponto. Kylian Mbappé é o exemplo definitivo de como o ego e a ironia do destino podem destruir completamente a rota de uma carreira no topo do futebol. E a grande pergunta que fica martelando é: será que estamos diante da pior decisão esportiva de todos os tempos? Porque a realidade é dura. Kylian Mbappé deixou não uma, mas várias oportunidades gigantescas de glória escorrerem pelos próprios dedos. O que Mbappé fez com a própria trajetória é um roteiro insano, que nem o melhor roteirista de Hollywood conseguiria escrever. Parte 1. As decisões de Kylian Mbappé. Voltando no tempo para 2021, Kylian Mbappé foi procurado para jogar no Real Madrid. Estava tudo desenhado. Mas no finalzinho da janela, o Paris Saint-Germain recusou a proposta e Mbappé permaneceu em Paris. O resultado? No final da temporada, o Real Madrid sagrou-se campeão da Champions League contra o Liverpool, bem ali, na cara de Mbappé, em Paris, e Kylian Mbappé assistiu de camarote. Em 2022, o Real Madrid voltou a bater na porta. E o que Mbappé fez? Mbappé aceitou uma renovação de salário astronômica e ficou na França. Para fechar com chave de ouro, na temporada 23-24, a lógica se repetiu. O Real Madrid foi lá e conquistou a Champions League contra o Borussia Dortmund, lá em Wembley. Essa foi a segunda Champions League que Kylian Mbappé simplesmente deixou passar. 15. O peso desse número é absurdo, gigantesco. A 15ª Champions League do Real Madrid foi o limite. Foi nesse momento exato que Kylian Mbappé parou e pensou que já tinha feito o papel de bobo 2 vezes e não deixaria isso passar de novo. O peso monstruoso dessas 15 taças foi o que finalmente empurrou o Mbappé a assinar com o Real Madrid na metade de 2024. Parte 2. A chegada ao Real Madrid. E aí acontece a maior reviravolta do esporte recente. O PSG, menos galáctico da história, agora sem a presença de Kylian Mbappé, virou o próprio Real Madrid. O Paris Saint-Germain conquistou a sua primeira Champions League de forma simplesmente brilhante. E olha, se toda essa ironia do destino fizer sentido até aqui, já deixa o like nesta análise para fortalecer o canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo essas histórias insanas para cá. Mas voltando para a quadra, o choque de Mbappé ao ver o PSG levantar a taça sem a presença de Mbappé no time foi algo indescritível. Parte 3. A vingança do PSG. E atenção, não foi qualquer título. O PSG simplesmente atropelou a Inter de Milão, batendo a equipe italiana por sonoros 5-0 na grande final lá em Munique. 5-0. Imagina o tamanho do pesadelo que Kylian Mbappé deve ter sentido assistindo a esse massacre do sofá de casa em Madrid. Mbappé sabia que o PSG fez história justamente no exato momento em que Mbappé virou as costas para o clube. Só que Kylian Mbappé tem um ego gigante, daqueles que não cabem na sala, e não ia deixar barato. Mbappé colocou na cabeça que 2026 seria o grande ano da redenção. Parafraseando além da máxima da narração brasileira Milton Leite, Mbappé olhou para o espelho e pensou exatamente a frase de Milton Leite: "Agora eu se consagro". O narrador Milton Leite imortalizou essa fala e ela nunca coube tão bem para ilustrar a arrogância de Kylian Mbappé achando que finalmente seria o dono do mundo do futebol. Parte 4. O pesadelo de Kylian Mbappé. A frase de Milton Leite virou um deboche colossal porque a situação de Kylian Mbappé saiu completamente do controle lá na Espanha. Desde a chegada de Mbappé ao Real Madrid, o clube mergulhou numa crise absolutamente sem precedentes. O Real Madrid não conquistou mais nada na Espanha e sequer chegou numa semifinal de Champions League. A revolta foi tão intensa que os torcedores do Real Madrid fizeram um abaixo-assinado, uma petição oficial, para pedir a saída urgente de Kylian Mbappé do clube. Definitivamente, hoje é um péssimo dia para estar na pele de Mbappé. E para o golpe de misericórdia, basta analisar o cenário completo. Nós vivemos num mundo bizarro onde Kylian Mbappé nunca conquistou uma Champions League e nunca venceu uma bola de ouro. Por outro lado, do outro lado do ringue, temos Ousmane Dembélé. Dembélé, um jogador que sempre foi tratado como um mero coadjuvante de luxo nas equipes. Pois bem, Ousmane Dembélé assumiu o protagonismo, avançou para sua segunda final de Champions League com o PSG e adivinha, Dembélé já tem uma Champions e uma bola de ouro na estante, deixando Kylian Mbappé comendo poeira feio na história do futebol. A moral dessa história absurda é muito clara. Às vezes, no futebol e na vida, é preciso dar um passo atrás para dar 2 para frente. O PSG provou por A mais B que perder a sua maior estrela, perder Kylian Mbappé,
foi exatamente o passo atrás necessário para que o PSG pudesse construir o elenco mais bem estruturado do mundo e, enfim, dominar a Europa. E antes de fechar, se você quer mais análises assim, diretas, sem filtro, direto ao ponto, já se inscreve no canal agora mesmo para não perder os próximos conteúdos. A bola está no ar. Kylian Mbappé foi moleque em sair do PSG. Mbappé cometeu a maior burrice da história do esporte ao virar as costas para Paris? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Inunda essa sessão de comentários, porque a grande questão que fica é se o destino foi ou não implacável com Kylian Mbappé. Tamo junto!